Olá, eu sou a professora Ellen Marques, professora da disciplina Infância e Sociedade, e hoje nós vamos trabalhar com a unidade 2 do módulo 2, discutindo o tema Infância e Direitos Humanos. Para começarmos a compreender um pouquinho mais quais são e como se desenvolveram os direitos da infância, principalmente no nosso país, é preciso lembrarmos que as concepções de criança e de infância são uma construção social, ou seja, são ideias, são conceitos que vieram ao longo da história da humanidade, sendo modificados, construídos, sintetizados e sistematizados, tendo uma relação direta com a forma como a sociedade se organizava e se organiza nos dias de hoje. O modo como a sociedade vê a criança ou interfere nos modos como a infância vive e se constitui, está relacionado, sim, às questões político-econômicas, sociais, culturais, os modos de vida que o ser humano foi desenvolvendo, foi aprimorando, foi construindo ao longo da cultura. Por isso é tão importante para nós entendermos que não basta nós nascermos humanos e que as condições para a nossa existência estão dadas. Nós precisamos nos formar humanos. E essa formação enquanto seres humanos, ela está diretamente relacionada também com esse modo de organização da sociedade, principalmente com toda a cultura e conhecimento que já foram produzidos até aqui. Isso é o que vai nos trazer o status de humano, de gênero humano, no seu potencial máximo. Isso vem desde o nosso nascimento. A partir do momento em que nós nascemos, nós estamos inseridos numa determinada sociedade, com uma determinada cultura, com uma determinada ideia e concepção do que significa ser humano, do que significa ser criança, do que significa ter infância. E com isso, todas as questões, tanto positivas ou negativas, que influenciam nesse modo de nos constituirmos. Infelizmente, a nossa história não é uma história de valorização da infância e da criança desde o seu início. A ideia de cuidado e afeição à criança, ela foi sendo desenvolvida somente a partir do século XVI, principalmente com os processos de cristianização, a influência da igreja sobre as ações humanas, sobre o modo de organização da sociedade. Isso se devia principalmente aos altos índices de infanticídio, de mortalidade infantil, de abusos, de maus tratos, em especial aos abandonos, em especial às práticas de abandono na sociedade. Um dos exemplos disso eram as rodas dos expostos, as rodas dos enjeitados, onde as famílias, as mães, ou mesmo os criados, pegavam as crianças recém-nascidas e abandonavam essas crianças, colocando elas numa espécie de roda e colocavam elas para dentro de uma instituição, que poderia ser uma igreja ou uma casa de acolhimento. E essas práticas de abandono acabaram sendo muito comuns na nossa sociedade, o que não trazia um reflexo muito positivo nas relações sociais, principalmente nas ideias do que deveria ser uma família, de como uma família deveria se constituir, de quais práticas afetivas ou relações sociais seriam bem vistas na sociedade, né? Trazendo, portanto, uma ideia de uma sociedade que não valorizava o humano ou que não valorizava o cidadão de bem, o que deveria ser a moral e a ética aceitas na época. Entretanto, apesar de, nesse período, a criança passar a ser um pouco mais valorizada, reconhecida, de se criar um sentimento mais positivo em relação à infância, das pessoas começarem a perceber que a criança, ela é um ser participante do seio familiar, das relações sociais, que deveria ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso. Entretanto, é somente a partir do século XX que nós podemos efetivamente perceber algumas mudanças mais profundas nas ações e nas políticas que vão considerar as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos.
Até então, as crianças não eram reconhecidas enquanto um sujeito em si que merecia essa atenção especial, ou que merecia uma reflexão, ou que eram sujeitos partícipes das lutas sociais por melhores garantias de vida e de sobrevivência. Portanto, as mudanças vivenciadas no Brasil em fins do século XIX, com a abolição da escravidão, o advento da República e as transformações no campo econômico, com o início da industrialização, contribuíram para o aparecimento das preocupações sociais, em especial com relação à criança pobre. E nesse momento é importante a gente destacar mais uma vez que quando a gente fala de infância e de criança, a gente está sim tratando de uma categoria, de um conceito que é universal, que diz respeito a todas as crianças no mundo, que diz respeito a toda a infância que existe no mundo. Mas existe sim uma diferenciação, um certo grau de desigualdade nos modos como nós tratamos e que nós precisamos refletir sobre as diferenças sociais, sobre as desigualdades sociais. É inegável que as crianças empobrecidas, as crianças das classes trabalhadoras, a criança da classe mais pobre, ela sofre sim muito mais com os processos de abandono, de infanticídio, de exploração e de abuso. E quando a gente fala de exploração, de abuso, de violência, a gente está tratando desses termos em vários âmbitos, tanto psicológico quanto físico, a exploração da mão de obra, os processos de desenvolvimento da sociedade, de desenvolvimento da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, tem aspectos muito positivos quando a gente pensa ou trata da questão da produção do conhecimento, da produção de novas formas de ver o mundo, de agir no mundo, do atendimento às necessidades humanas, de criação de novas necessidades. Isso é muito bom para a evolução, para o desenvolvimento, para o crescimento do sentido do que é ser humano. Entretanto, com esse avanço, também avançam as formas de exploração do ser humano. E isso se deve ao modo como a sociedade se organiza. Então, a gente não pode deixar de pensar, de refletir com um pouquinho mais de cuidado e atenção nessa disciplina, a situação da criança pobre diante das necessidades humanas que são universais e diante da luta pelos direitos, para a compreensão dela mesma como um sujeito de direito. Um dos marcos no século XX, no avanço dos direitos da criança, que nós podemos sim considerar com um pouco mais de positividade, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pela ONU em 1948. Essa declaração, ela prevê direitos que são universais a todo ser humano, homem, mulher, idoso, criança, enfim, a todo indivíduo que existe e que precisa ter os seus direitos salvaguardados. A necessidade da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela por si só é reflexo de uma sociedade que não considerava o humano como um todo. Quando a gente pensa em direitos humanos, nós temos que compreender isso a partir de um conceito que também é histórico e que tem um valor universal, ou seja, é uma conquista histórica que depende das transformações histórico-culturais sociais da humanidade e que tem um valor que é inegável universalmente e, portanto, é uma conquista que não pode ser simplesmente ignorada ou negada a partir do momento em que ela é reforçada na sociedade, em que ela passa a existir na sociedade como uma verdade. Nós não podemos ignorar o aspecto histórico, mas também o aspecto de verdade que isso precisa assumir para todo ser humano. Entretanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não trata de todas as especificidades e necessidades individuais ou de pequenos grupos que precisam de um olhar cuidadoso para a sua situação social. A Constituição Brasileira de 1988 tem avanços em termos de aceitação dessa Declaração Universal
dos direitos humanos, em termos de avanços na garantia de políticas que vão atender às necessidades da população brasileira, garantir a sua cidadania, garantir o bem-estar do seu cidadão, garantir minimamente as questões básicas para a sobrevivência e para uma vida digna. Ela, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também prevê que as crianças, as mulheres, os adolescentes precisam de uma atenção especial, que as crianças e os adolescentes precisam ter os seus direitos garantidos. Mas nenhum desses dois documentos, ele expressa diretamente quais são esses direitos vinculados especificamente às crianças e aos adolescentes. Nesse sentido, a gente precisa considerar que o sistema de proteção de direitos sociais, ele pode ser compreendido sobre dois aspectos. O sistema homogêneo ou geral de proteção, que diz respeito aos aspectos mais universais, aos conceitos da universalidade dos direitos, ou seja, compreende o ser humano como um todo. E o segundo, que é o sistema heterogêneo ou especial de proteção. Nesse sistema, a gente vai encontrar aspectos direcionados especificamente ao sujeito de direito concreto, ou seja, as especificidades em relação aos direitos sociais da criança e do adolescente, por exemplo, ou das mulheres, por exemplo. Então, a gente vai pensar cada grupo dentro da sua especificidade. Só que essa especificidade, mais uma vez, não esqueça, ela deve ser contextualizada. Eu preciso analisar o contexto histórico-social desse sujeito e as necessidades evidentes, prementes, urgentes, que sustentam esses direitos específicos. E é a partir desse sistema heterogêneo, ou especial de proteção, que a gente vai lutar e vai pensar e vai estudar os avanços da proteção dos direitos humanos em relação às crianças, em relação aos direitos das crianças. O direito das crianças, ele começa com o reconhecimento da necessidade de proteção das crianças no mundo. E isso se dá em épocas de guerra, de conflitos, de maus tratos, onde as crianças, elas são simplesmente ignoradas pela sociedade, ou muitas vezes deixadas de lado em relação a outras prioridades sociais. A criança, historicamente, ela não tem uma importância social muito grande. Mesmo se a gente considerar a sociedade mais desenvolvida, uma sociedade mais moderna, com um processo de industrialização mais avançado, com relações de trabalho mais bem estabelecidas, com a abolição da escravatura, os processos, né, de considerar a criança como um ser livre, infelizmente, isso não garante um olhar mais atento, um olhar mais preocupado com a situação da criança. Ao contrário, numa sociedade já industrializada, a criança não é tão produtiva, ela não contribui para o fortalecimento das relações de trabalho, para as relações produtivas em termos capitalistas, por exemplo, que é a produção grande, em larga escala, em massa, a obtenção do lucro, a não ser que essa criança possa ser explorada em relação ao trabalho infantil, porque ela é a mão de obra mais barata, mas ao mesmo tempo ela não é tão produtiva quanto um homem adulto mais forte. A criança, ela está muito mais suscetível às doenças, ela está muito mais suscetível às relações de dependência pela família, né? Ela está muito mais propensa à mortalidade, ela está muito mais propensa à fraqueza, à fragilidade, à sensibilidade, que são aspectos que são características humanas indesejáveis numa sociedade que preza pelo lucro, pela produção, que preza pela competência, enfim, uma sociedade que não vê o ser frágil como alguém que precisa de uma atenção especial, mas sim como um ser que atrapalha o sistema e precisa ficar à margem para que as condições sociais possam ser reproduzidas de forma mais atenta, de forma mais fortalecida. Entretanto,
As lutas sociais, a partir do século XX, em especial a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela se intensifica. No Brasil, com a Constituição Cidadã de 1988, isso se fortalece muito mais. E aí a gente consegue perceber que alguns destaques são dados à situação das crianças. Muitos pesquisadores na área da educação infantil, educadores, psicólogos, médicos, filantropos, todos começam a se unir e a perceber que a criança, ela precisa de um cuidado, de uma atenção. Essa palavra cuidado é algo muito importante na história da educação infantil, na história da infância e da criança, porque a palavra cuidado, ela ganha centralidade quando a gente fala em direitos e em atenção à criança e ao adolescente ao longo da história. Apesar de a gente determinar que a criança e a infância precisam de cuidados, que precisam de mais direitos, que precisam de mais políticas que atendam às suas necessidades, ainda assim, as concepções de infância e de criança vinculadas a essas políticas e esses direitos subjugam a criança diante do mundo adulto. Ou seja, é um ser objeto, é um ser passivo que precisa ser cuidado por outro. Veja, uma relação de cima para baixo. Ainda é uma relação de imposição, ainda é uma relação subjugada ao mundo adulto, porque a visão de mundo que se tem, mesmo diante desses avanços das políticas, é uma visão adultocêntrica de criança. Então, é um ser que precisa receber, não é um ser que participa. Se a gente lembrar um pouquinho mais sobre os nossos estudos do conceito de infância, a gente vai ver que lá nas discussões, nos aspectos sociológicos dessa construção do conceito de criança e de infância, está muito associada com a ideia da falta de linguagem, da falta de razão na criança, mesmo que essas relações sejam invertidas em determinados períodos históricos. Mas a ideia de que é a ausência da fala, a ausência da linguagem, a ausência da razão, ela acaba dando sustentação para essa percepção de que a criança é um ser vazio, é um ser que não participa, é um ser passivo, é um ser que não fala. Então, é um ser que precisa de cuidados, com higiene, com atenção para manter-se viva até um certo período em que ela poderia ganhar independência, ou seja, a partir do momento em que ela adquire a linguagem, ela teria sim uma independência. Então, a infância até aqui é uma infância considerada passiva, justamente por conta dessa visão centrada nos cuidados. E o cuidado, de novo, visto como uma relação hierárquica da visão do adulto imposta de maneira acrítica para a criança, para a infância. Então, a criança considerada como um ser objetificado, um ser objeto. A mudança desse paradigma, ele pode começar a ser percebido a partir da Declaração dos Direitos da Criança em 1959, pela UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Nesse momento, somente, vejam, a partir da metade do século XX, é que começa-se a discutir, então, uma nova percepção de criança, um ser ativo, um ser que participa da sociedade, um ser que está integrado nas relações sociais e que não simplesmente necessita ou precisa estar à margem da sociedade, que não é só uma questão de sobrevivência, mas uma questão de participação social. Até 1988, que é o marco da Constituição Brasileira dos Direitos Humanos, a Constituição Cidadã, nós percebemos, em relação aos direitos da criança no Brasil, muito mais leis de punição, ou seja, ainda que existissem políticas de assistência à criança, ainda vinculados com aquela ideia de cuidado, de manter a sobrevivência, ainda persistia essa ideia da repressão, da punição, do tratamento para regeneração social, ou seja, era uma forma de garantir que essas crianças que precisam estar à margem para não atrapalhar o processo de desenvolvimento da sociedade, possam ser integradas à vida
participar da vida produtiva. Então, as leis para punição é o que rege, é o que mais está evidente na nossa história. Somente a partir de 1988 é que nós podemos visualizar efetivamente avanços em relação a direitos da criança e do adolescente. É a partir daí que pesquisadores, que um grupo seleto de pessoas, de intelectuais orgânicos que vão efetivamente discutir a situação da criança e do adolescente, auxiliar juntamente com outros âmbitos da sociedade civil, na luta pelos direitos da criança e do adolescente. E aí, um dos nossos grandes marcos nesse processo histórico é a conquista da Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vejam quanto isso é importante para nós. 1990, já quase final do século XX, há pouco tempo atrás. É uma lei muito recente, então é somente a partir do ECA que nós temos efetivamente no nosso país um marco de conquista de um sistema heterogêneo de proteção social à criança e à infância, com direitos resguardados especificamente para a criança e adolescência no nosso país. O ECA, ele ainda está calcado numa visão um pouco mais biológica do que é o conceito de criança e de infância. O ECA determina que crianças são aqueles indivíduos de 0, ou seja, a partir do seu nascimento, até 12 anos incompletos. E que adolescentes seriam aqueles a partir de 12 anos completos até 18 anos. Essa classificação é importante porque é ela que vai direcionar muitas conquistas, muitos dos direitos da criança no nosso país. Mas a gente precisa não nos fixar, não nos direcionar somente a essa classificação. Apesar de a gente poder considerar, sim, que criança de 0 a 12 anos incompletos, a gente tem que lembrar daquela nossa concepção de criança como ser histórico social, ou seja, não é só o aspecto biológico que determina o que é ser criança. Não é só o aspecto empírico, um priori biológico. Lembram dessa nossa discussão? A gente precisa pensar o ser criança dentro de muitos outros aspectos, né? O aspecto empírico, o aspecto pessoal, o aspecto intelectual. Então, são vários determinantes que constituem o que é ser criança. Claro que o aspecto a priori biológico, ele é um deles que é importante. Bom, mas isso é inegavelmente um avanço em termos de direitos das crianças no Brasil. E a gente precisa também entender que é a partir do ECA que vão sendo criadas novas condições para que as crianças e os adolescentes cheguem à vida adulta com mais dignidade, com mais respeito, com mais direitos, de não só sobrevivência, mas de vivências, de participação, e que não são só considerados pessoas sem fala, passivas, mas são pessoas ativas, seres ativos, que dialogam conosco, que dialogam com a sociedade e que influenciam nas práticas sociais, ao mesmo tempo em que são influenciadas por elas. Um outro aspecto muito importante para a gente entender nesse salto qualitativo dos direitos da criança e do adolescente, que é marcado pelo ECA, é a compreensão de que o cuidado para a criança e para a infância não é dever só do Estado ou só da família. É um dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Então, não é uma relação unilateral ou fragmentada. Pensar os direitos da criança e do adolescente hoje é pensar que todos os indivíduos, que todas as condições sociais, que todas as instituições, que todas as pessoas são responsáveis por isso. Nós precisamos assumir essa postura crítica e de responsabilidade diante da situação que vivem as nossas crianças.
Outros 3 grandes avanços que nós precisamos compreender em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente são as condições com que a criança ela é pensada. Em primeiro lugar, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ou seja, não é um ser que nasce pronto e acabado ou pré-determinado. A criança está em desenvolvimento, ela está aprendendo, ela está se constituindo aos poucos enquanto ser humano. Lembram da nossa discussão sobre formação humana? Não basta nascermos humanos, nós precisamos nos formar enquanto pertencentes ao gênero humano. E essa formação, ela acontece por meio dos processos educativos. Então, se eu sou uma pessoa em desenvolvimento, a partir do momento em que eu nasço, eu preciso ter as condições mínimas para me desenvolver plenamente. E esse desenvolvimento, ele tem que ser pleno, ele tem que ser dentro de um potencial máximo. Eu não posso pensar o desenvolvimento humano mínimo, só uma garantia de estar vivo, minimamente. Não, eu tenho que me desenvolver plenamente, eu preciso me desenvolver enquanto ser humano completo. Para isso, eu tenho que ser pensado como um ser integral, como um ser que é constituído por múltiplas determinações. Uma outra condição que é marcada no ECA e que a gente precisa considerar quando falamos em direitos das crianças e dos adolescentes é a condição jurídica. Agora, não é só uma garantia de comportamentos, de moldar comportamentos, de reprimir ou de regenerar a criança. Como era a condição, como era a visão jurídica da criança antes de 1988, quando a gente falava de leis de punição da criança como menor, da criança como abandonado, da criança como marginal, como um delinquente. Agora, a condição jurídica da criança é de um sujeito de direitos, de um sujeito que precisa participar da sociedade e precisa ter resguardado os seus direitos de vida, os seus direitos de participação política, econômica, cultural, social no seio da sociedade. A outra condição que nós destacamos aqui é a condição política de prioridade absoluta. Ou seja, a gente avança mais uma vez na história das políticas de assistência à criança e infância como algo que não é a prioridade, como algo secundário nas políticas assistencialistas, ou que as políticas vão existir somente para apaziguar os ânimos sociais, mas agora passam a ser prioridade na política, prioridade absoluta, ou seja, nós precisamos resguardar a criança e os seus direitos prioritariamente, acima de tudo, acima de todos, porque a criança em desenvolvimento, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser educada no seu potencial máximo, com plena reflexão sobre as suas necessidades. E a criança, por si só, por ela estar em desenvolvimento, ela não tem ainda consciência já formada, plena, integral da sua condição, ou mesmo dos seus direitos. Então, ela precisa do adulto, ela precisa do poder público para que sejam defendidos esses seus direitos. Justamente por ser uma pessoa em desenvolvimento, ela precisa do outro para cuidar dos seus principais interesses. Mas vejam, não é qualquer interesse e não é sob qualquer perspectiva ou sob qualquer condição. É sob a necessidade humana de formação plena, crítica e integral. A criança enquanto sujeito de direitos e sujeito participativo importante, fundamental nas relações sociais. Então, são 3 condições que o ECA coloca para nós, que faz com que a gente possa afirmar que há um avanço muito significativo e importante nos direitos das crianças e adolescentes no nosso país. É um marco histórico para nós, mas que ainda precisa ser reafirmado constantemente. O ECA define alguns direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes no nosso país, que seriam o direito à vida e à saúde,
o direito à liberdade, respeito e dignidade, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, e o direito à profissionalização e proteção no trabalho. Ou seja, são elementos essenciais, são direitos fundamentais, mínimos, no sentido de que não menos do que isso é importante e necessário para garantir o desenvolvimento e a consideração da criança enquanto sujeito de direitos, que a gente possa garantir a prioridade para a vida digna das nossas crianças e adolescentes. Mesmo diante de tantos avanços, a gente ainda encontra muitos desafios para que a gente possa efetivar esses direitos das crianças na realidade, na prática social, para que isso não fique no nível da política, no nível teórico, no nível do papel, no nível da burocracia. Nós precisamos efetivar essas leis e as orientações, tanto internacionais quanto nacionais, para que as crianças no mundo todo, independentemente da sua condição social, tenham salvaguardados os seus direitos, que sejam colocados em prática os seus direitos. Para isso, a gente precisa defender a formação de uma consciência crítica e coletiva de todos os indivíduos na sociedade sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Nós precisamos compreender que a criança é um sujeito em desenvolvimento, superar aquelas ideias iniciais e historicamente ultrapassadas, a gente pode dizer isso, de que a criança, ela nasce pronta, ou que o seu desenvolvimento é natural, é espontâneo, e que ela mesma é responsável pela sua situação, pela sua vivência, pela sua convivência, pelas suas experiências. Nós precisamos assumir essa corresponsabilização social sobre a situação das nossas crianças, superar visões mecanizadas, punitivas e naturalizantes, e que, infelizmente, estão pipocando no nosso dia a dia. Se nós mesmos observarmos mais atentos às nossas falas, ou observarmos as falas das pessoas ao nosso redor, a gente ainda consegue perceber resquícios de concepções punitivas, repressoras, que estão calcadas no castigo, que estão calcadas numa visão naturalizante de desenvolvimento da criança. Muito se fala hoje na superação de uma educação tradicional, de uma pedagogia tradicional, mas a gente não consegue entender o que isso significa em termos dia a dia, em termos das nossas relações práticas cotidianas. Nós precisamos fazer esse olhar mais cuidadoso para o modo como nós reproduzimos certas falas, certos gestos, certas atitudes em relação às crianças, para que a superação dessas visões seja efetivamente uma realidade nos nossos tempos atuais. É importante considerar, portanto, que as diferentes concepções do que é ser criança, do que significa a infância ao longo da nossa história, elas coexistem. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque voltas são dadas e a gente ainda retoma ideias, concepções que são acríticas, que não auxiliam no avanço na conquista dos direitos das crianças. Para isso, a gente tem que socializar o conhecimento, nos envolver nas pesquisas, nos apropriar mais da ciência e das discussões e debates sobre a situação das nossas crianças e os direitos que estão já postos, conquistados para elas. Somente assim nós poderemos efetivamente formalizar, conquistar uma formação integral, crítica e reflexiva que transforme a situação das crianças e dos nossos adolescentes no Brasil e no mundo. Obrigada pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo encontro.